Cumprimento a todo o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Eu quero neste momento compartilhar com os irmãos dois versículos que estão na carta aos Romanos, no capítulo 10, e os versículos 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Eu quero neste momento mencionar esta palavra para os irmãos e dizer que Jesus Cristo deve ser o centro das nossas atenções. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão se esquecendo dessas verdades bíblicas. No tempo do apóstolo Paulo, não havia igreja de placa e nem placa de igreja. A igreja do Senhor, os cristãos, os grupos dos cristãos se reuniam e faziam culto e aprendiam a palavra, a doutrina dos apóstolos, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 44, quando a palavra do Eterno diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva não era uma igreja de placa, não havia placa de igreja, era um grupo de cristãos que seguiam a doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles aprenderam com Jesus Cristo e agora, dando continuidade na obra do Senhor, repassavam para a igreja. Os irmãos percebam que Paulo está dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo menciona no versículo 12 dos grupos. Ele diz que não há judeu e nem grego, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, não é o Senhor que os salva, que os santifica, que os perdoa, é um só Senhor. Temos percebido, queridos, nesses últimos dias, que Satanás, porque isto é obra do diabo, ele tem feito uma guerra no mundo cristão, no mundo evangélico, não é? As pessoas que fazem parte de um grupo denominacional, às vezes atiram pedras em outras. Em outras palavras, a Bíblia diz em Efésios 6 e 12, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não é? Mas nós percebemos hoje que o diabo tem conseguido, o diabo ele tem tido êxito, não é? No tocante a fazer guerra no meio evangélico. As pessoas hoje ficam fazendo marketing, propaganda das suas placas denominacionais, como se a placa fosse tudo, fosse suficiente para a salvação das almas. Jesus não morreu por placas denominacionais, Jesus não morreu por rótulo, por instituições humanas. Jesus morreu pelas almas, pelos pecadores, para salvar um povo lavado e remido no seu sangue e levar para a sua glória. Mas eu louvo a Deus, porque Deus não nos deixa confundido. Você que faz parte de uma denominação séria, que tem doutrina, que prega o evangelho cristocêntrico, bibliocêntrico, que prega as doutrinas basilares da fé cristã, que crê no mover do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, dos dons espirituais, e também que prega a santidade, você está certamente fazendo parte de uma denominação séria. Não se sinta humilhado, levante a sua cabeça quando alguém disser que você não vai chegar a lugar nenhum, que a sua igreja não tem futuro, que a sua igreja não vai prosperar, que Deus não está nesse negócio, porque o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Se você é espiritual, se a minha amada irmã é espiritual, a irmã sabe o território onde está pisando, se é um território de bênçãos, se é um território onde a presença de Deus é ativa, é constante, se é um território de santidade, porque uma coisa que atrai a Deus, queridos, não é placas, não é rótulos. Deus não está preocupado com placas, com rótulos de instituições, não é? A casa de oração é apenas um lugar onde o povo de Deus se reúne para orar,
para sentir a sua presença e para aprender a sua palavra e para adorar o poderoso nome do Senhor e nada mais. Deus está preocupado com a minha e com a tua fidelidade. O que é que nós estamos aprendendo em determinados ambientes, em determinadas denominações? Se é uma doutrina séria, se é uma doutrina que te santifica, se é uma doutrina que te leva para perto de Deus, se é uma doutrina, glória a Deus, onde você está a cada dia construindo um relacionamento amplo, profundo com Cristo, então você está em uma igreja verdadeira, em uma verdadeira igreja cristã. Deus é com você. Não importa se você é batista, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, congregacional, metodista, pentecostal, isso para Deus não interessa, até porque esses nomes nem na Bíblia estão. Não é verdade? Na igreja de Antioquia, a palavra do Senhor diz que pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Existem pessoas que levantam as bandeiras das suas instituições, não é? É aquela idolatria, porque isso é idolatria. E a idolatria é tanta que colocam a placa da igreja à frente de Cristo. Jesus Cristo vem em segundo lugar. Existem alguns ambientes que, se você pregar 1 hora de relógio falando no nome de Cristo, falando sobre a morte de Cristo no Calvário, sobre a crucificação, é normal que você perceba que muitos não vão estar nem dando glória a Deus. Mas se você der um grito, alegre-se, porque você é desta igreja, porque você é desta. Tem irmãos que vibram. Os irmãos permitam a franqueza. Parece mais time de futebol e torcidas organizadas. Deus não está preocupado com isso. Se ele estivesse preocupado com isso, ele não salvaria Enoque. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nos tempos de Enoque não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha pastor, e Enoque foi ouvindo a voz de Deus, foi aprendendo as diretrizes de Deus e foi obedecendo a Deus. E Enoque construiu um vínculo, um elo tão grande com o Senhor, que ele foi salvo naquele dia. Ao contrário disso, muitos ficam brigando por causa das placas das suas denominações, muitos ficam fazendo marketing, idolatram, como se aquela placa fosse um Deus, como se aquela placa fosse maior do que Jesus Cristo, e se esquecem que a idolatria leva para o inferno, e eles vão idolatrando, vão matando e morrendo, vão brigando, às vezes passam por cristãos de outras denominações, de outras boas e sérias denominações, não dão nem a paz do Senhor, viram o rosto para não olhar no rosto do seu irmão e para não o saudar com a paz. E isto é idolatria. Jesus está ficando em segundo plano. O mesmo Deus que está contemplando o seu esforço na sua denominação, também está contemplando o esforço de outros e outros irmãos que estão em outras denominações, buscando a Deus. Aprenda isto. Paulo disse em Romanos 10:12, que não há diferença entre judeu e grego. Naquele tempo existiam os gregos, existiam também os judeus, mas Paulo conclui, não há diferença. Para Deus não tem diferença, Deus não faz acepção, desde que o homem invoque a Ele, o homem busque a Ele, o homem clame a Ele, o homem peça por socorro, por uma mudança de vida a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Todo aquele que invocar, na sequência, no versículo 3, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente de qual grupo denominacional esteja. Haviam 12 tribos em Israel, mas o povo de Israel era um só, 12 tribos. Israel se dividia em 12 tribos, mas aquelas 12 tribos formavam o povo de Israel na terra. Glória a Deus. Queridos, é tempo da gente despertar. Satanás tem enganado muitos cristãos, não é? Ficam pregando, disputando, é aquela disputa. Existem pastores que, se uma ovelha não está se sentindo bem aqui e vai para uma outra denominação, ele se intriga da ovelha, cria raiz de amargura da ovelha, cria ódio, rancor no coração e fica usando os púlpitos para difamar, para maltratar, para detratar moralmente aquela ovelha, e muitas vezes até acrescentam, até mentem, até contam história de carochinha que não existiu, porque tem prazer de ver aquela ovelha desviada. Já que aquela ovelha não quer ficar naquela denominação, eles agora querem matá-las espiritualmente, querem destruí-las.
não respeitam a marca do sangue de Jesus naquela vida. Se esquecem que quem morreu na cruz do Calvário por nós foi Jesus Cristo, não foi homem. E eles querem matá-las, querem atropelá-las, querem triturá-las, tudo em nome da denominação. E eles pensam que estão fazendo um bem a ele. Mas aquele que morrer com raiz de amargura do coração, com ódio, com rancor do seu irmão, e ainda por cima usar sua boca para difamar seu próximo, não vai entrar no reino dos céus. Na primeira carta aos Coríntios 6:10, a Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Quem vive falando mal do seu irmão não vai entrar lá. Então não se engane, viva Jesus Cristo, respire Jesus Cristo, ame Jesus Cristo, Ele é teu Salvador. Respeite os seus amados irmãos que estão em muitas outras boas denominações. Passe por eles, pegue na mão deles, cumprimente com a paz, porque eles compartilham da mesma fé, do mesmo evangelho. Eles não estão adorando deuses estranhos, eles não estão invocando entidades, eles estão buscando e procurando centralizar-se a cada dia na presença de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Na carta aos Hebreus 12:14, a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos. Essa paz, tem irmãos que pregam nas denominações, uma paz com todos, se referindo só ao grupo denominacional dele. Não, isso é hipocrisia. Quando o escritor anônimo escreveu esta carta, não existia placa de igreja e nem igreja de placa. Repito, não existia placa de igreja e nem igreja de placa. Quando ele escreveu isso aqui, ele escreveu para os cristãos, para o povo de Deus, para viverem unidos. Então, queridos, aqueles que compartilham de uma mesma fé, aqueles que vivem um evangelho genuíno, um evangelho sem mistura, um evangelho de santidade, uma doutrina séria, a sã doutrina. E a doutrina do Senhor, ela é completa, não é verdade? Ela não deixa brechas, ela não deixa espaço. Ela fala sobre santidade, ela fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo, ela fala de dons espirituais, ela fala de amor ao próximo, ela fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ela fala de renúncia. Esta é a doutrina do Senhor. Ela fala de arrebatamento da igreja, de segunda vinda de Jesus Cristo. Ela fala de tudo isso. A sã doutrina do Senhor, o verdadeiro evangelho, a palavra pura, genuína, não falsificada. Se você faz parte de um grupo assim, Deus continue abençoando tua vida. Alegra-te, segui a paz com todos e a santificação. Está na hora dos cristãos viverem a koinonia, a verdadeira comunhão cristã. Está na hora de quebrarmos os protocolos, derrubarmos barreiras, muralhas. Os amados pastores que estão pregando a palavra, tome conhecimento disso. Lá em outras denominações, em outras boas denominações, também tem um homem de Deus, com a mesma Bíblia que o Senhor tem, com a mesma doutrina que os senhores têm. Então, vamos viver a união. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Jesus Cristo vem buscar um povo unido, pois tome conhecimento disso. Se não houver unidade, também não haverá salvação. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.